Amigos e amigas da TV Justiça, do programa Saber Direito, estamos aqui com o nosso 4º encontro de Direito Penal nesta semana, tratando dos princípios penais e da política criminal. Na aula anterior, nós falamos sobre o princípio da insignificância, sobre a sua origem, sobre a sua dimensão na jurisprudência do STF, do STJ, bem como na doutrina. Falamos também na aula anterior sobre o princípio da lesividade, a sua importância na interpretação de um direito penal constitucional, na questão atinente à exigência de lesão a bem jurídico de terceiro. Nós também falamos na aula anterior sobre o princípio da proporcionalidade, na sua dimensão, adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Falamos também de um princípio novo que a doutrina tem tratado como idoneidade ou efetividade, mas que está totalmente ligado ao princípio da proporcionalidade. E nós também, naquele momento, tratamos do princípio da suficiência, da sua importância na dosimetria da pena, seja na substituição da pena privativa por restritiva, seja na aplicação da pena base, na pena privativa de liberdade, quando da dosimetria da pena base, no artigo 59, já que o próprio dispositivo afirma que a pena tem que ser suficiente para reprovar e prevenir, teoria mista adotada pelo legislador brasileiro, teoria do Merkel, defendida no início da Alemanha no século passado, no início do século passado na Alemanha, e que, portanto, é importantíssimo também para a compreensão de um direito penal constitucional. Muito bem. Na aula de hoje, nós estaremos trabalhando novamente os princípios e já estamos entrando na correlação destes princípios com a política criminal. Então, nós temos mais 2 encontros para terminarmos esses princípios e para entrarmos na correlação desses princípios com a política criminal. Você pode participar do programa através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Muito bem, avante, vamos lá. Iniciamos, portanto, os princípios da aula de hoje com o primeiro, denominado princípio da ofensividade. Princípio da ofensividade. Em que consiste o princípio da ofensividade? Ele é aplicado pela jurisprudência, pela doutrina? O que este princípio fala? O que esse princípio afirma? Qual é a exigência desse princípio para limitar o ius puniendi estatal? Pelo princípio da ofensividade, na sua dimensão doutrinária, só poderemos ter crime diante de ofensa concreta ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Portanto, na vertente do princípio da ofensividade, só poderemos ter crime diante de ofensa concreta ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado. Estão afastadas as hipóteses de conduta criminosa sem perigo concreto e sem lesão concreta. Observem que essa interpretação, essa dimensão, essa perspectiva deste princípio é uma perspectiva doutrinária, é uma ideia doutrinária, porque nós sabemos que o nosso próprio Código Penal e a nossa jurisprudência, ainda tradicional nesses termos, ela aceita a ideia de crime de perigo abstrato, o que para grande parte da doutrina ofende o princípio da ofensividade. Portanto, os crimes de perigo abstrato não deveriam existir na compreensão do princípio da ofensividade, que exige ofensa concreta ou perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado. A grande discussão em torno do princípio da ofensividade diz respeito aos crimes de perigo abstrato e, atualmente, ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sem autorização legal, arma desmuniciada. Porte de arma de fogo desmuniciada. Nós temos uma pergunta do público sobre o porte de arma desmuniciada, uma colocação do público. Vamos ver. Eu entendo que não, que a arma só com munição é que pode oferecer risco a alguma pessoa. Muito bem. Ouvimos a opinião de que somente a arma com a munição pode oferecer risco a uma pessoa. Essa opinião é a opinião da doutrina mais moderna, que a arma de fogo desmuniciada não configuraria crime, porque, mesmo sem autorização legal, ela seria um mero objeto de metal, como outro pedaço de ferro qualquer, e que, portanto, seria uma conduta somente de perigo abstrato e não de perigo concreto. Nós sabemos que essa não é a posição do Superior Tribunal de Justiça, essa não é também a posição do STF, agora no informativo 539. Informativo 539 do STF, HC 93-188. Informativo 539, HC 93-188,
2.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 2
portar arma de fogo sem autorização legal, mesmo sem munição, configura crime. Foi um julgado da primeira turma do STF. Configura crime porque ali nós temos uma política do legislador recente sobre segurança pública e questão envolvendo arma de fogo e que, portanto, o tribunal não poderia afastar a conduta criminosa do portar arma de fogo sem munição, sendo que, segundo o relator, ministro Ricardo Lewandowski, o próprio porte da munição isolada sem autorização configura crime. Com muito mais razão, o da arma sem munição. É importante esse julgado recente do Supremo Tribunal Federal para definirmos aqui alguns pontos de vista acerca do tema. O Supremo, antes desse julgado, havia entendido sobre um fato praticado na lei anterior, na Lei de Armas de 97, um fato que se referia à Lei de 97, a 9437, o Supremo havia entendido que o porte de arma desmuniciada, sem autorização, não seria crime sob pena de ofender o princípio da ofensividade. Nós tínhamos um precedente no Supremo nesse sentido. Embora o julgamento seja da vigência da lei nova, se referia a fato praticado na vigência da lei anterior. Só que o Supremo agora vem ratificar a orientação do STJ. A orientação no sentido de que a Lei 10.826, no seu artigo 14, diz que portar arma de fogo sem autorização legal configura crime. E se esse mesmo artigo 14 fala que portar própria munição sem autorização configura crime, não há razão para o tribunal afastar a conduta criminosa de quem porta a arma sem autorização legal, mesmo que ela esteja desmuniciada. É interessante essa perspectiva, porque o princípio que está em jogo em um julgado, outro julgado do Supremo, esse de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, foi que a segurança pública como princípio estava aí em jogo. E que, portanto, o tribunal deveria tutelar isso num julgamento de munição, de porte de munição em outro julgado do STJ. É importante dizer que nós concordamos com essa orientação, de que realmente portar arma de fogo desmuniciada configura crime. E, a nosso ver, nós temos aqui uma política do legislador, uma política criminal, que não ofende a Constituição, porque foi uma opção do legislador, e naquela perspectiva que nós citamos na aula anterior, do livro da Maria Ângela Magalhães Gomes, de princípio da proporcionalidade, há determinadas situações onde o julgador tem que obedecer no sentido de respeitar a posição do legislador quando ela não é inconstitucional, mas ela faz parte de um juízo de valor que também cabe ao legislador na análise da formação da conduta. É claro que isso é um tema polêmico, isso envolve polêmica, envolve discussão. Respeitamos aqueles que pensam em sentido diverso, mas não podemos deixar aqui de manifestar no sentido da necessidade de repressão do portar arma de fogo. É importante que estamos falando do portar arma de fogo sem autorização legal e sem munição. É claro que se o sujeito está com a munição em um bolso e a arma na mão, não há se falar que ele está sem munição. E é importante também aqui mencionar que não se confunde a orientação na interpretação da Lei 10.826 com a orientação que o STJ e o STF dão à arma no emprego na prática do roubo. Na prática do roubo do 157, parágrafo 2º, inciso 1º, nós não temos relação com a Lei 10.826. São bens jurídicos diferentes. Nós falamos que na Lei 10.826 a posição do STJ e do STF hoje é que configura crime. Nós não temos a decisão do Pleno no sentido de porte de arma desmuniciada, sem autorização, mas temos a decisão nova da primeira turma, informativo 539. Agora, quando se trata da arma para perpetrar roubo, nós temos outra situação. O que nós temos na arma para perpetrar roubo é o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1. Nós precisamos perguntar aqui se a intenção do legislador ali foi majorar a pena, já que é um roubo circunstanciado, 157, parágrafo 2º, inciso 1, não é roubo qualificado, essa expressão é utilizada em alguns julgados, está equivocada, ali é roubo majorado, roubo circunstanciado, que tem aumento de 1/3 à metade na forma do parágrafo 2º do artigo 157. O inciso 1º desse parágrafo 2º do 157 diz: empregar arma, o roubo com emprego de arma. Pergunta, a intenção do legislador ali foi reprimir de forma mais severa quem emprega arma na prática do roubo, o que facilita a subtração, ou só quem emprega arma municiada? Muito bem. Esse tema é examinado pela jurisprudência do STJ e do STF. O STJ tem posição consolidada de que a arma do inciso 1, a arma de fogo, que pode ser examinada ali no inciso 1 do parágrafo 2º do 157,
deve ser uma arma com potencialidade lesiva. Tem que ser uma arma municiada com capacidade de efetuar disparos. Tá? Arma municiada com capacidade de efetuar disparos. Essa é a opinião, essa é a jurisprudência do STJ. Tem necessidade de apreender essa arma para a realização de perícia? Muito bem. Tem ou não necessidade de aprender essa arma para a realização de perícia? O STJ entende que, se for possível fazer prova por outro meio, não há necessidade de apreensão da arma. O sujeito chega no supermercado, dá 2 tiros para cima, anuncia um roubo, e as pessoas observam que realmente saíram projéteis dali, atingiram o teto, lâmpadas foram quebradas, ele foge com a mercadoria e a arma não é localizada. As testemunhas falam em juízo que ele disparou no local. Isso é suficiente? É. Se a arma não foi apreendida, não teve como realizar o exame pericial, nós temos como entender que essa arma estava municiada, aplicar a majorante do inciso 1 do parágrafo 2º do 157, porque outros meios probatórios possibilitaram essa prova. Muito bem. E o STF? O STF decidiu nesses mesmos moldes que nós falamos agora, do STJ. Todavia, em um julgado recente, para falar a mesma coisa da desnecessidade da perícia, o Supremo Tribunal Federal chegou a se manifestar no relator, ou a relatora, chegou a se manifestar no sentido de que o inciso 1 do artigo 157, parágrafo 2º, exigiria só a arma e não haveria necessidade de estar ou não municiada. Esse tema vai gerar polêmica ainda, ter uma uniformização, porque é uma decisão mais dura do que aquela que nós temos visto no STJ. A exigência só da arma. E, segundo nossa opinião, essa é a interpretação mais correta do inciso 1. Sabem por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência aceitam que uma simples tesoura, um simples canivete, possam ser interpretados no inciso 1 para majorar a pena do roubo. Por que não pode uma arma de fogo desmuniciada? Nós perguntamos, o que importa ali é o fato objetivo ou a ameaça exercida à vítima? A vítima se sente mais ameaçada com uma arma desmuniciada gigante ou com um canivete pequeno, que está a 1 metro de sua distância? Claro que é com a arma. Então, se a ameaça à vítima é exercida de forma muito mais profunda com a arma de fogo, não há por que dizer que há necessidade da arma estar municiada, de a arma estar municiada. Mas, já falamos que essa não é a orientação do STJ na sua jurisprudência, e isso é importante para você refletir, formar uma opinião, respeitando a minha, que eu respeito também a sua. Muito bem, avançando. Vamos lá. Após o princípio da ofensividade, esse princípio que nós iniciamos na aula de hoje, nós entramos agora no segundo princípio da aula de hoje, que é o princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Muito bem. O direito penal não se conforma com a dupla punição pelo mesmo fato. Até por isso que nós temos um estudo na doutrina do direito penal, que não é tema da nossa aula de hoje, que se denomina conflito aparente de normas. E uma das finalidades do estudo do conflito aparente de normas é justamente evitar o bis in idem, além de garantir a integralidade do sistema, evitar a dupla punição pelo mesmo fato. Mas esse é outro tema polêmico. Nós temos alguma exceção à vedação de dupla punição pelo mesmo fato? Um fato tem que ter uma lei punindo aquele fato. Não podemos ter 3, 4 leis capitulando um crime cada uma para o mesmo fato. Nós temos alguma exceção a esse princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato? Muito bem. O artigo 8º do nosso Código Penal, que trata da aplicação da pena no caso da extraterritorialidade da lei penal brasileira, quando diz que a pena aplicada lá fora, que necessariamente vai ter um julgamento em determinadas situações, aqui no Brasil também, ela atenua a pena imposta aqui. Se for igual, se forem iguais, vai haver uma compensação. Se forem diferentes, o juiz vai ter que atenuar a pena. E os critérios para atenuar a pena diferente, nós temos divergência na doutrina. E muitos falam que o juiz teria que agir por equidade diante de penas diferentes. Esse artigo 8º, ele é uma exceção à vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Mas, aproveitando que estamos falando desse princípio, nós passamos agora a oportunidade para um dos presentes fazer uma pergunta sobre o princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Professor, me chamo Danilo Ricardo, sou acadêmico de Direito do curso IESB. Eu gostaria de saber do senhor se o tratamento da reincidência no Código Penal ele configura bis in idem. Muito bem. A pergunta que nós temos diz respeito necessariamente ao princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. Se configura ou não bis in idem o tratamento da reincidência no nosso Código Penal. Nós sabemos que o legislador penal, ao tratar da reincidência,
O legislador penal, ao tratar da reincidência, ele considerou a reincidência agravante no artigo 61, agravante no artigo 61. Ele considerou a reincidência uma circunstância que impede a substituição de pena privativa por restritiva no artigo 44, salvo quando a medida for socialmente recomendável e o sujeito não seja reincidente específico na prática do mesmo crime. Então, ele dificultou a substituição de pena privativa por restritiva com a reincidência. O legislador, além disso, ele considera a reincidência prejudicial ao livramento condicional, tanto é que aumenta o prazo do requisito objetivo para o reincidente no crime comum. Ao invés de cumprir 1/3 da pena, o reincidente no crime comum terá que cumprir metade da pena, artigo 83 do Código Penal. E se for reincidente em crime hediondo ou equiparado, qualquer crime hediondo equiparado não terá livramento condicional, artigo 83 do nosso Código Penal. Além disso, o legislador penal tratou da reincidência na prescrição da pretensão executória. Ao tratar da prescrição da pretensão executória, o legislador penal diz que a reincidência aumenta em 1/3 o prazo da prescrição da pretensão executória. Além disso, o legislador penal, no artigo 117 do nosso Código Penal, tratou da reincidência como causa interruptiva da prescrição da pretensão executória. Muito bem, fica difícil dizer que não tem bis in idem. Tanta reincidência para diversos institutos, para diversas agravações da situação do condenado. Muito bem. O Paganella Boschi, no seu livro Das Penas e seus Critérios de Aplicação da Livraria do Advogado, ele fala que o uso reiterado da reincidência, do Instituto da Reincidência, pelo legislador penal brasileiro, é uma flagrante hipótese de bis in idem. O Paulo Queiroz, da editora Lumen Juris, também afirma que o uso reiterado da reincidência é uma flagrante hipótese de bis in idem. Mas não é assim que pensa a jurisprudência do STJ e do STF e a jurisprudência dos tribunais de justiça dos estados brasileiros. Tá? A reincidência tem sido utilizada assim como agravante, a reincidência tem sido utilizada assim para dificultar a progressão de regime, para dificultar a substituição de pena privativa por restritiva. Ela tem sido utilizada nos diversos momentos que o legislador penal capitulou a reincidência do nosso Código Penal, que tem outros, além desse que eu falei aqui. Muito bem, não tem sido. Qual é a nossa opinião a respeito? Particularmente, nós temos a opinião de que a reincidência não configura bis in idem. Não configura bis in idem. Pelo seguinte, a reincidência no Brasil, ela é aplicada respeitando garantias. O sujeito que praticou o crime pela segunda vez, realmente ele merece uma valoração majorada da pena em relação ao criminoso eventual. Isso é tratar desigual com desigualdade, nada mais do que isso. E não venham dizer que a reincidência da forma que é tratada no Brasil configura hipótese isolada de direito penal do inimigo. Quem afirma isso desconhece o que significa direito penal do inimigo, que nós vamos tratar na nossa próxima aula, na nossa última aula, nas tendências da política criminal. O direito penal do inimigo, quando vai defender aquelas aplicações de sanções com mitigação das garantias processuais, ele não vai respeitar contraditório e ampla defesa devido processo. O reincidente no Brasil, ele tem respeitado as garantias constitucionais, processuais e materiais. Portanto, ele vai ver o respeito ao contraditório, à ampla defesa, ele vai ter paridade de armas. Portanto, esse é um modelo constitucional. Agora, se pode ou não valorar de forma negativamente, no sentido de prejudicá-lo na dosimetria da pena, ou em institutos da lei de execução penal, não vemos aqui nenhuma inconstitucionalidade. Até porque o criminoso eventual deve ser tratado de forma diferente do criminoso profissional e habitual. Esse entendimento já é do Supremo Tribunal Federal, não somente no princípio da insignificância, mas também na continuidade delitiva, quando veda a continuidade delitiva para o criminoso profissional, STF e STJ. Muito bem, nessa perspectiva, avançamos aí com os princípios. O nosso próximo princípio é o princípio da limitação das penas. Princípio da limitação das penas. O artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, trata do princípio da limitação das penas. Muito bem, esse artigo 5º, 47, diz que no Brasil não poderá haver pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. E nós fazemos aqui uma observação que o Código Penal Militar prevê hipótese de pena de morte. Quem quiser fazer a leitura é só abrir lá a partir do artigo 355 e seguintes, tá? Ele prevê a hipótese de pena de morte no caso de guerra declarada. O réu de traição, por exemplo, vai ter pena mínima de 20 anos
e máxima de morte, e a execução se dará por fuzilamento, na forma do artigo 56 do Código Penal Militar. Portanto, a pena de morte no caso de guerra declarada pode existir. O artigo 5º 47 estipula a limitação à existência de pena de caráter perpétuo. Não podemos ter pena de caráter perpétuo. A pena de caráter perpétuo fere a Constituição Federal. Nessa perspectiva, nós perguntamos, como é que fica a medida de segurança do artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal? A medida de segurança do artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal, quando diz que ela será por prazo indeterminado, que o prazo mínimo para a realização do exame é de 1 a 3 anos, mas isso é para a realização do exame de cessação da periculosidade. Quando esse dispositivo afirma que o prazo mínimo é de 1 a 3 anos e que o prazo final, não estando recuperado, será indeterminado, ele ofende ou não o artigo 5º 47 da Constituição Federal. Muito bem. Do ponto de vista formal do Código Penal, a medida de segurança é por prazo indeterminado, 97, parágrafo 1º. Agora, o Supremo Tribunal Federal tem um precedente de 2005, tem um precedente do ano de 2005, o Supremo tem um precedente do ano de 2005, vocês podem depois retirar esse precedente lá do site do Supremo Tribunal Federal, é só digitar medida de segurança, prazo penal, lá no item jurisprudência vai sair isso. O Supremo tem esse precedente, onde entendeu que o prazo indeterminado estaria ofendendo e que, portanto, o limite seria o limite de 30 anos que existe para as penas privativas de liberdade. Nós temos que fazer a seguinte diferenciação. Essa analogia que o Supremo utilizou é interessante, mas nós temos que saber que medida de segurança não tem natureza jurídica de pena. A natureza da medida de segurança não é de pena. Medida de segurança, na época do Lombroso, teve a ideia de tratar o selvagem, o animal, de tratamento, o ser humano que pratica um crime não é ser humano, é um animal, é um selvagem. Aquelas ideias de criminoso nato desenvolvidas pelo Lombroso, pelo Ferri, nós não contemplamos mais aquilo no modelo constitucional que nós temos hoje. A medida de segurança hoje tem a ideia de internação, ou tratamento ambulatorial. Esse precedente do Supremo é importante para fixarmos uma orientação na nossa atividade de operação diária do direito penal. Mas nós temos que saber o seguinte, que esse precedente do Supremo, essa informação mais importante, ele se referia não ao 97 do Código Penal, não ao 97, parágrafo 1º do Código Penal, mas sim ao artigo 183 da LEP. Que coisa, de 2005. 183 da LEP. E hoje nós temos regra até melhor do que esse precedente do Supremo. Porque hoje nós sabemos que a orientação jurisprudencial dominante do STJ é no sentido de que o artigo 183 da LEP trata de medida de segurança diferente do 97. No 97 do Código Penal é para aquele inimputável que no momento da ação ou omissão não tinha capacidade alguma de determinação, de autodeterminação, na forma do 26 do Código Penal, da inimputabilidade biopsicológica. Portanto, no momento da ação ou da omissão, ele não tinha capacidade alguma, inimputável, vai receber a medida de segurança do 97 do Código Penal. Mas para aquele sujeito que recebeu pena privativa e que durante o cumprimento da pena foi acometido de uma doença mental, esse aí nós vamos substituir a pena privativa por medida de segurança. Artigo 183 da LEP. E o Supremo estava tratando desse dispositivo. E nós sabemos hoje que esse dispositivo é interpretado de forma bem melhor. O que entende hoje a jurisprudência acerca do 183 da LEP? Se o sujeito foi condenado, por exemplo, a 15 anos, e no 10º ano ele foi acometido de uma doença mental, nós vamos ter a substituição da pena privativa por medida de segurança, e essa medida não poderá ultrapassar o prazo máximo de 5 anos, que é o limite estabelecido no título executivo judicial, que é a sentença condenatória, sob pena de violação do título judicial, sob pena de crime praticado pelas autoridades envolvidas. Quando der 15 anos e não tiver mais condições de segurar o sujeito, e ele continuar cometido a doença mental, a resposta é interdição civil. Não tem mais resposta no campo penal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Essa é a orientação do STJ, e nós temos que saber disso. Muito bem. Então, a ideia de limitação de pena de prisão perpétua é essa que nós vimos. O artigo 5º 47 também limita, a pena de banimento. Não pode mais existir a pena de banimento, que existiu no Código Penal do Império e que existiu também em decreto da ditadura militar da década de 60. A pena de banimento consiste em expulsar para fora do território nacional sem direito a retornar.
Não podemos mais ter essa espécie de pena. E que bom que não podemos ter, porque temos tanta dificuldade para a fiscalização das fronteiras, a pena de banimento seria muito ruim, porque o sujeito poderia retornar no dia seguinte. Então, ele poderia retornar sem a fiscalização devida, retornar de forma clandestina. A pena de banimento é vedada. Uma pergunta que se deve fazer é, os institutos da expulsão e deportação do Estatuto do Estrangeiro ofendem ou não essa vedação de pena de banimento? O que se entende do ponto de vista de uma doutrina tradicional, tema ainda não enfrentado adequadamente pelos tribunais superiores, é que não há ofensa, porque são medidas administrativas, conforme ensina o Luiz Regis Prado. Não tem a natureza de pena. A expulsão, o sujeito não pode retornar. A deportação, ele pode retornar, que é o clandestino que está aqui, pode retornar cumprindo determinados requisitos. Mas na expulsão não pode, medida do presidente da República no final, ato final. O que se diz é que ali nós temos medidas administrativas sem natureza jurídica de pena. Agora é um tema que ainda precisa ser enfrentado, porque a consequência é semelhante à do banimento que é vedado pela Constituição Federal. Nós temos também, no artigo 5º, 47, a vedação de pena de trabalho forçado. Trabalho forçado é pena vedada pela Constituição Federal. Esse trabalho forçado, vedado do artigo 5º, 47, não se confunde de forma alguma com a obrigação ao trabalho que o preso tem nos termos do artigo 31 da Lei de Execuções Penais. A obrigação ao trabalho é um trabalho compatível com a dignidade da pessoa humana. A obrigação ao trabalho é trabalho compatível com a dignidade da pessoa humana e não trabalho forçado, acorrentado, chicoteado. Esse tipo de trabalho forçado, que guarda a natureza de trabalho escravo, é vedado pela Constituição Federal. Portanto, nós temos essas penas aí vedadas na Constituição Federal, que também veda penas cruéis. Penas cruéis estão vedadas. Não é por outra causa, além das penas cruéis estarem vedadas, nós temos também lei que tipifica o crime de tortura, a Lei 9455 de 97. E o Brasil é signatário de diversos tratados, onde se obriga a punir o crime de tortura, o qual, inclusive, tem, essa lei, inclusive, no seu artigo 2º, tem hipótese de extraterritorialidade. Muito bem, avançando. Nós falamos, portanto, agora do princípio da limitação das penas. E aproveitamos a oportunidade, já que falamos de pena de prisão perpétua, já que falamos de pena de morte, para ouvirmos algumas opiniões colhidas aí pela TV Justiça. Vamos lá. Um crime de grandes proporções, um crime cruel mesmo, eu acho que a prisão perpétua, sim, isso aí eu acho que a pessoa vai pagar de verdade. Porque não tem nada pior do que a privação da liberdade de alguém, mas a pena de morte, terminantemente, eu sou contra. E tem muita gente que merece, é isso mesmo. Era necessário para diminuir a criminalidade em geral. Acho que nós vivemos uma realidade que não favorece a instalação da pena de morte no Brasil no momento. Acho que a gente precisa primeiro resolver as questões sociais graves. Né? Muito interessantes os argumentos que acabamos de ver da população, influenciada, sem sombra de dúvida, pela realidade da criminalidade e também pela forma como a criminalidade é explorada pela mídia no nosso país. Não podemos negar isso. Muito bem, opiniões vamos ter, inclusive de pessoas juristas sobre o tema, pelo sim e pelo não. O que nós temos que entender é que no modelo constitucional que nós temos hoje, nós não temos como constituir pena de morte no Brasil, salvo na ressalva constitucional de guerra declarada. Tá? Essa limitação das penas está no artigo 5º do nosso Código Penal. A doutrina mais autorizada afirma que são cláusulas pétreas. Nós não podemos, só se nós rompermos com o modelo constitucional, para nós afastarmos essa previsão de vedação de pena de morte, de pena perpétua. É claro que a criminalidade, em determinados momentos, ela provoca um sentimento de revolta, um sentimento, melhor dizendo, de revolta, um sentimento de vingança, que é inerente a todas as pessoas, é inerente a todos nós. Mas, vivendo no Estado Democrático de Direito, como disse o antigo senador Josafá Marinho, nós temos alguns custos. E entre esses custos está esse aqui, de respeitar a dignidade da pessoa humana, o princípio da humanidade. É claro que alguns países democráticos têm pena de morte, têm pena de prisão perpétua. Mas no nosso modelo constitucional, do Constituinte originário, nós limitamos, nós vedamos esse tipo de pena no nosso país. Muito bem, avante. Vamos lá, prosseguindo aqui. Próximo princípio, responsabilidade pessoal. Responsabilidade pessoal ou intranscendência.
Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Responsabilidade pessoal ou intranscendência. Artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. O que nós vemos ali no artigo 5º, 45, é que a pena não pode ultrapassar da pessoa do condenado. Não temos mais a possibilidade de imputar a sanção penal aos familiares, aos parentes ou a quaisquer outras pessoas de forma indireta, de um ponto de vista formal, porque a consequência, os efeitos colaterais, esse nós não temos como evitar. Nós sabemos que quando um arrimo de família é preso, haverá necessariamente dificuldade de ordem econômica no sustento da família. É um efeito colateral que não tem como ser evitado. Claro que temos alguns institutos para amenizar isso aí, com institutos da Lei de Execução Penal para amenizar essa questão com pensão, etc. Mas não temos como evitar alguns efeitos colaterais. Do ponto de vista constitucional, o que a Constituição está dizendo é: não pode o sujeito que praticou um crime transferir a obrigação de cumprir a pena para outra pessoa. Mesmo que seja sua mãe, o seu pai, não poderá cumprir a pena no lugar do filho que foi punido, por maior amor que tenha. Tem uma vedação constitucional, princípio da intranscendência, da responsabilidade pessoal, inerente a um direito penal no Estado Democrático de Direito. A segunda parte desse dispositivo diz que os bens transferidos como herança do condenado que veio a morrer poderão responder nos limites para eventuais penas de multa, de prestação pecuniária. Esse dispositivo é muito discutido. O Mirabete, o grande autor Mirabete, antes de falecer, deixou isso registrado, que ele entendia que isso não poderia existir. O Paulo Queiroz fala que isso está se tratando unicamente de responsabilidade civil, na visão dele, e que, portanto, não há ofensa nenhuma essa previsão, que é uma previsão, aliás, constitucional. Muito bem. A outra discussão que nós temos em cima desse dispositivo, transferência da obrigação dos bens. Os bens estarão ali para responder até os limites da força da herança, para a pena de multa, para a pena de prestação pecuniária, para indenização. Tem gente que leva isso só sobre o aspecto cível, mas nós temos questões polêmicas em torno desse dispositivo. Uma pergunta que se faz recentemente é: pode um terceiro reparar, melhor dizendo, pagar a multa em favor de um condenado que não tem condição de pagar a multa, que já cumpriu a pena privativa, e essa multa nós sabemos que não pode ser convertida? Pode um terceiro pagar a prestação pecuniária no lugar do condenado? O Rogério Greco menciona que tem sido aceito esse pagamento por terceiro e, sem sombra de dúvida, como afirma o Ferraioli, essa é uma forma de transvestir, de violar por outras vias o princípio da intranscendência, o pagamento por terceiro da pena de multa e da pena de prestação pecuniária. Mas, quando se trata de pagamento, de multa e outros institutos que envolvem dinheiro, nós sabemos que o Estado, muitas vezes, não estipula limites para ele próprio. Infelizmente, nós vemos essa situação. O que nós podemos dizer é que, em matéria de pena privativa, não há como transferir essa responsabilidade por força do princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência. Avançando aqui, o nosso próximo princípio é o princípio da materialização do fato. Princípio da materialização do fato, nós falamos um pouco sobre ele quando falamos da idoneidade. O princípio da materialização do fato é aquele que veda um direito penal do autor. Para o princípio da materialização do fato, que nada mais é do que uma vertente da lesividade e da ofensividade, o direito penal é do fato. O sujeito não pode ser punido por pensamentos, por comportamentos que não ofendem bem jurídico de terceiro, por ter tatuagens, por ter cabelo grande, por ter uma barba exagerada, por ter um modo de viver diferente dos demais, comportamentos desviantes nos padrões da sociedade. Isso não pode constituir crime. Isso não pode constituir crime, sob pena de violar o princípio da materialização do fato. O direito penal no Estado Democrático de Direito é um direito penal do fato. É um direito penal do fato, não um direito penal do autor. Portanto, qualquer forma semelhante à culpabilidade de caráter, que foi defendida pelo Weltzel, a culpabilidade pela condução de vida, que foi defendida pelo Metzger, ou o direito penal do inimigo, são formas de direito penal do autor, que não tem espaço no modelo constitucional que nós adotamos na Constituição da República Federativa de 1988. Muito bem. Os nossos próximos princípios, que nós vamos trabalhar, iniciando nessa aula, findando na próxima, são princípios da criminologia, tá? Que nós vamos trabalhar antes de adentrarmos de forma específica
antes de adentrarmos de forma específica nas tendências da política criminal, com o direito penal de intervenção, expansão, velocidade do direito penal e direito penal do inimigo. Muito bem, antes de chegarmos nesse tema, nós temos que traçar o seguinte perfil. Os princípios da criminologia são pouco estudados hoje pela doutrina nacional, pelos operadores do direito, infelizmente. Infelizmente. A criminologia, a política criminal e o direito penal dogmático devem ser compreendidos em conjunto, devem se correlacionar, deve haver uma interação para conseguirmos um modelo político criminal, uma intervenção penal mais constitucional do que a atual. Então, o operador do direito penal hoje tem que conhecer princípios da criminologia, tem que conhecer a criminologia, tem que conhecer a política criminal e não somente os dogmas. O que nós aprendemos no passado era que bastavam os dogmas, no modelo positivista ou da escola técnico-jurídica italiana que influenciou tanto as escolas de direito do Brasil. Hoje nós temos que ter a seguinte visão, é necessário uma correlação entre o modelo dogmático, entre a política criminal e entre a criminologia, numa perspectiva constitucional, com esses princípios que nós estamos abordando nessas aulas, nesses cinco encontros. Muito bem, os princípios da criminologia são uma proposta para limitar o direito de punir do Estado. O Alessandro Barrata, em um dos seus livros, ele anuncia alguns princípios da criminologia que nós entendemos completamente compatíveis com o modelo constitucional que nós temos hoje. Entre esses princípios, nós temos o primeiro princípio, que se chama princípio da resposta não contingente. Princípio da resposta penal não contingente. O que significa isso? Princípio da resposta penal não contingente. Significa que a lei penal não pode ser elaborada num contexto de direito penal de emergência, num contexto de direito penal simbólico, num contexto de direito penal casuístico. A lei penal requer discussão pública, requer participação dos partidos políticos, requer participação da sociedade. É por isso que esse princípio da resposta penal não contingente, ele é um princípio que veda o tratamento de direito penal através de medida provisória. Porque a medida provisória não vai possibilitar essas discussões, esse envolvimento social na formação da norma penal. Seja a norma penal incriminadora, seja a norma penal não incriminadora. Infelizmente, no Brasil, às vezes nós assistimos à elaboração de leis penais dentro de um modelo simbólico, casuístico de emergência, como se isso fosse resolver o problema da criminalidade. Não resolve. O direito penal é um mal necessário que tem que ser utilizado, da pena privativa é um mal necessário que tem que ser utilizado de forma subsidiária, onde realmente tem que ser efetivo, sob pena de nós diminuirmos a efetividade dele, de nós atropelarmos as autoridades envolvidas, os órgãos envolvidos, com tantos processos, com tantos inquéritos, com tantos casos, que muitas vezes não possibilitarão uma solução concreta daquilo que importa. Mas o legislador penal brasileiro, muitas vezes, elabora leis com simbolismo, leis de emergência, leis por um fato isolado que aconteceu. Não é assim que se elabora a lei penal. A lei penal deve sim obedecer o princípio da resposta penal não contingente. O direito penal existe para tutelar os bens jurídicos principais da sociedade. Disso nós não temos dúvida. Mas a elaboração requer uma elaboração consoante a Constituição Federal. Não é elaboração fruto da opinião do momento, que muitas vezes é a opinião mais expressada em vingança privada do que uma opinião mais expressada no modelo constitucional de direito penal. Muito bem. O segundo princípio da criminologia que nós temos é o princípio da idoneidade. O princípio da idoneidade da criminologia crítica exige que a lei penal, antes de ser elaborada, possa ser submetida a pesquisas de campo, pesquisas sociológicas. Nós temos que fazer pesquisas em países de situação econômica e social semelhante à nossa, para sabermos se tal medida que pretendemos adotar aqui surtiu algum efeito positivo nesse país. Isso não significa utilizar o modelo do direito penal da Dinamarca, da Suíça para nós. Nós temos que fazer pesquisas em países semelhantes a nós, no que diz respeito às condições sociais e econômicas, para saber, por exemplo, se a redução da menoridade penal surtiu algum efeito positivo lá, já que esse é um tema discutido aqui no nosso país. Não estamos dizendo que é certo ou errado, estamos dizendo a forma como se deve elaborar tais normas. Nós temos que fazer essas pesquisas porque é uma forma, essas pesquisas de campo sociológicas, de nos mostrar um caminho a ser seguido. E às vezes o caminho é parar e não reduzir a maioridade penal. Muito bem. Além desse princípio da idoneidade, nós temos também o princípio do respeito às autonomias culturais. Do respeito às autonomias culturais. Esse princípio do respeito
às autonomias culturais, é um princípio que diz que nós não podemos importar todo direito penal dos países desenvolvidos, todo direito penal dos países desenvolvidos para nós. O princípio da resposta penal não contingente exige que na elaboração da lei penal sejam constatadas as peculiaridades locais. As peculiaridades locais, muitas vezes, exigirão medidas diferentes do direito penal da Alemanha. Por exemplo, hoje, alguns tribunais entendem que não se deve aplicar, que não é possível a aplicação do princípio da insignificância. Particularmente, eu não concordo, mas a razão desses tribunais é no sentido de que o princípio da insignificância não tem previsão legal e ele é um modelo compatível com o sistema penal alemão, onde a criminalidade de bagatela não é mais problema. Mas aqui no Brasil é um problema social que tem que ser enfrentado e não pode ser enfrentado com passar a mão na cabeça. É uma opinião, tá? Nós temos que entender isso. Quando nós falamos do respeito às autonomias culturais, nós estamos dizendo que nós não podemos importar todo o modelo penal dos países desenvolvidos para cá. Mas nós temos que ter muito cuidado. Quando o Zaffaroni menciona esse princípio, quando o Barata menciona esse princípio, eles talvez não estejam fazendo a ressalva que nós aqui estamos fazendo, que é que temos que ter muito cuidado com a ideia de direitos humanos universais. O princípio do respeito às autonomias culturais não pode ser uma forma de limitar determinados direitos humanos que devem ser vistos numa perspectiva universal. Não podemos aceitar que determinados países, sob o argumento deste princípio de respeitar a autonomia cultural, continue oferecendo crianças na fogueira, continue retirando partes do corpo humano da criança quando nasce, com grande ofensa à dignidade da pessoa humana. Determinados direitos devem ser compreendidos na perspectiva universal. Não podemos negar isso. E esse princípio do respeito à autonomia cultural deve ser visto como os reais limites que lhe exigem. Muito bem. O nosso próximo princípio é o princípio do primado da vítima. O princípio do primado da vítima. O princípio do primado da vítima é um princípio também da criminologia, exige que a vítima seja, cada dia, mais respeitada na relação processual penal. Segundo Alessandro Barata, o princípio do primado da vítima exige do Estado a não punição quando isso interessar a vítima. Toda vez que a vítima do crime desejar não punição do autor, o Estado deve, portanto, respeitar. O princípio do primado da vítima, portanto, seria punir quando isso interessar a vítima. Quando não interessar, o Estado não deve punir. No Brasil, nós temos o princípio do primado da vítima em algumas situações. Na conciliação, na Lei 90/99, na exigência de representação para a ação penal em determinados crimes, mas em vários outros nós não temos o princípio do primado da vítima. Existe, por exemplo, projeto no Congresso Nacional para que possa o crime de furto ser um crime mediante ação penal condicionada à representação, mas até agora não foi aprovado. Essa é uma discussão respeito ao primado da vítima. A vítima deve ser mais ouvida no direito penal? A vítima deve guiar ou não o ius puniendi do Estado em determinado campo, em determinada medida? É uma discussão que também deve ser trazida à baila. Nós precisamos discutir esse tema para cada dia diminuirmos o rigor do direito penal. É claro que temos que ter muito cuidado ao discutir esse tema. Não é porque um sujeito está falando não quero ser punido, mas ele pode ter sido ameaçado, coagido, ele pode estar querendo utilizar da vingança privada lá fora. Temos que ter mecanismos. Não são hipóteses casuísticas também que vão limitar a adoção desse princípio do primado da vítima, um princípio da criminologia. O último princípio da criminologia crítica que nós contemplamos aqui neste momento é o princípio da exigibilidade social. O princípio da exigibilidade social é um princípio totalmente atrelado com a ideia de co-culpabilidade, que significa corresponsabilidade da sociedade, conforme já vimos em uma das nossas aulas. O princípio da exigibilidade social é um princípio que vai exigir do julgador a análise das alternativas existentes no momento de exame da culpabilidade. A análise de alternativas extralegais, a análise de alternativas supralegais.
Se o sujeito tinha, no momento de praticar a conduta, outras alternativas, não somente aquelas hipóteses de afastamento da exigibilidade de conduta diversa legais, mas vai possibilitar ao julgador um exame valorativo normativo da culpabilidade, que foi muitas vezes limitado pelo sistema finalista no seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio absoluto do sistema finalista, em diversos momentos, impediu o desenvolvimento da culpabilidade, conforme afirma o César Roberto Bittencourt, com o qual concordamos aqui. A exigibilidade social, portanto, é uma forma de possibilitar ao julgador, no momento de análise da conduta, uma valoração do campo de alternativas que tinha o sujeito antes de praticar aquele crime. São propostas, essas são propostas da criminologia crítica. São propostas da criminologia crítica que nós contemplamos aqui neste momento e que servem para interpretarmos se realmente nós temos que adotá-las ou não. Se temos que continuar com o modelo de produção legislativa casuístico, simbólico, de emergência, ou se é possível fazer um direito penal que não significa impunidade, mas sim um direito penal de tutela dos bens jurídicos principais, que se afasta na devida medida daqueles fatos que não exigem a sua presença, que seja elaborado com participação popular. É esse modelo penal que está sendo discutido aqui pelos princípios da criminologia, que entendemos completamente compatíveis com o sistema constitucional atual. Muito bem. Após esses princípios, nós falamos agora do último princípio na aula de hoje, que é o princípio da confiança. Este princípio da confiança é mencionado por parte da doutrina penal, que já incorporou as ideias da imputação objetiva, da teoria da imputação objetiva. Só que o princípio da confiança tem sido deslocado de lá para a parte principiológica das obras de direito penal. Por sua importância, mesmo que não seja totalmente didático falar dele aqui, porque parece que no modelo da doutrina brasileira ele tem mais ligação com o nexo causal, nós ousamos falar dele aqui na perspectiva do Luiz Greco, do seu panorama da imputação objetiva, no sentido que a imputação objetiva significa muito mais do que a interpretação do nexo causal. Muito bem. O princípio da confiança foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC 46525/Mato Grosso. HC 46525/Mato Grosso. Nesse HC 46525/Mato Grosso, o STJ aplicou o princípio da confiança e outros institutos da imputação objetiva. Muito bem, daqui a pouco nós vamos explicar esse julgado. Mas antes, vamos falar em que consiste o princípio da confiança. O princípio da confiança significa que as pessoas que vivem na sociedade podem confiar que as demais se comportarão dentro do seu papel. E, portanto, nós não precisamos nos preocupar com o outro, o semelhante, porque podemos confiar que ele não vai violar a norma, ou, numa perspectiva do Jacobs, não vai frustrar a expectativa positiva. Ao ver um sinal verde, você pode passar na velocidade permitida sem se preocupar com quem está do outro lado no sinal vermelho, porque você pode confiar que ele não vai furar o sinal. Se eventualmente ele furar o sinal numa moto com duas pessoas e seu carro atingir essa moto e matar as duas pessoas que estão na moto, se você agiu ali com a velocidade permitida, obedecendo o risco permitido, não houve nexo causal, fato atípico, na perspectiva da teoria da imputação objetiva, onde o nexo é normativo e o nexo não é naturalístico, diferente do nosso modelo tradicional. O princípio da confiança é muito utilizado nas atividades de equipes. Por exemplo, o médico cirurgião pode confiar que o encarregado de esterilizar o bisturi o fez e, portanto, ele pode realizar a cirurgia com precisão. Se eventualmente acontecer alguma complicação em decorrência da não esterilização do bisturi, o médico que realizou a incisão não tem nada a ver com isso, porque era um papel a ser exercido por outra pessoa. O princípio da confiança ainda está ganhando espaço no modelo penal brasileiro. Ainda não é completamente adotado. Ele é fruto do sistema da imputação objetiva, da teoria da imputação objetiva, que é a maior bandeira do sistema funcionalista de ação, teoria da imputação objetiva que já é adotada e mencionada por grande parte da doutrina nacional, por julgados dos tribunais dos estados. Nós temos alguns julgados também no STJ. Muito bem. Nesse julgado que eu mencionei para vocês, tratava-se de um sujeito que faleceu numa festa de formatura da Faculdade de Medicina, e o STJ recebeu o processo onde o Ministério Público denunciava a comissão de formatura por homicídio culposo. O STJ entendeu que a denúncia era genérica, que feria o princípio da ampla defesa nesse julgado, e na segunda parte entendeu que o cidadão feriu o princípio da confiança, porque ele agiu, no caso concreto,
ele agiu violando as expectativas positivas que se esperava dele, porque ele teria, no caso concreto, segundo esse julgado, feito a ingestão de substâncias psicotrópicas. Aplicou o princípio da confiança, aplicou outros institutos da teoria da imputação objetiva, como a autocolocação em perigo, como o não incremento de um risco, a não criação de um risco proibido. Esse julgado é muito importante para você fazer uma pesquisa no Superior Tribunal de Justiça e encontrar lá, retirar esse julgado, fazer um estudo, porque ele reflete posição que tem ganhado espaço no Brasil, de exame de diversas situações envolvendo nexo causal com a teoria da imputação objetiva, em detrimento da teoria da equivalência dos antecedentes causais, teoria essa última adotada pelo Código Penal no artigo 13, mas uma teoria da época do positivismo, uma teoria da época onde o juiz era escravo da lei. Muito bem. Neste momento, nós iniciamos o resumo da nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós tratamos de diversos princípios penais. Na nossa aula de hoje, nós tratamos do princípio da ofensividade. Na nossa aula de hoje, nós tratamos também de princípios da criminologia, tratamos do princípio da materialização do fato, tratamos do princípio da confiança, e vocês puderam observar que esses princípios penais, implícitos e explícitos, explícito como limitação das penas que nós vimos, com a opinião de populares, estes princípios formam o modelo político-criminal do nosso Estado Democrático de Direito. Esses princípios são importantes para a aplicação do direito penal no dia a dia, são importantes para a reflexão do direito penal. Seja você um defensor da lei e da ordem neo-retribucionista, seja você um defensor do abolicionismo, seja você um defensor do direito penal mínimo garantista, você não pode negar a importância dos princípios penais constitucionais explícitos e implícitos. Nós continuaremos, hoje é o nosso penúltimo encontro, continuaremos no nosso último encontro com a política criminal, as tendências da política criminal relacionadas a esses princípios que nós vimos nesses 4 primeiros encontros. No último encontro de amanhã, nós veremos a intervenção do direito penal, o direito penal de intervenção, o expansionismo do direito penal, as velocidades do direito penal, o direito penal do inimigo e uma proposta para um modelo penal dentro da Constituição que nós temos hoje no nosso país, dentro da Constituição da República Federativa de 1988. Vocês poderão acessar o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br, e também participarem das aulas com o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Foi novamente um prazer estar com vocês e até o nosso encontro de amanhã. Um grande abraço.